Oi, meninos, bem-vindos de volta. Sim, e hoje nós vamos falar sobre a notícia. Lembra que TI em português sempre suena ti, a notícia. Ai, prof, por que eu tenho que saber sobre a notícia? Porque é importante, sim? Lembra que no nível 10 nós vamos trabalhar a leitura, a escrita, sim, e a fala. Então, nós, assim, já vou dar um spoiler aqui das atividades da plataforma, nós vamos escrever muito, sim? Em vários gêneros textuais, em vários não. Os gêneros textuais que nós estamos aprendendo nessas aulas, nós vamos escrever daqui a pouco, quando nós estivermos fazendo as atividades. Então, nós já falamos sobre a carta, agora a gente vai falar sobre a notícia, ok? Bom, e aí para a gente começar a nossa classe, sim, nós vamos fazer aquele ritual básico, sim, de ler os objetivos, o que nós vamos aprender nessa aula, sim? Então, e aí, galera? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender sobre a notícia. Ela é um texto jornalístico cujo objetivo é relatar, narrar e informar sobre acontecimentos recentes e cotidianos que ocorreram em determinada região. E aí pode ser bairro, cidade, país e etc. Com grande relevância e impacto para a sociedade. O gênero notícia é vinculado atualmente em jornais, revistas, rádio, televisão, redes sociais, sites, blogs, entre outros. A rapidez da comunicação deste século exige que a produção da notícia seja cada vez mais sucinta e concisa. Bons estudos e boa aula, ok? Bom, então nós vamos começar aqui vendo um resumo sobre a notícia, sim? O que é notícia? Então, é um texto jornalístico de cunho informativo que relata fatos e acontecimentos cotidianos. Organiza-se estruturalmente da seguinte forma: título, subtítulo, lead e corpo do texto. Ok? Eu vou explicar daqui a pouquinho, nós vamos ver as características. Estamos vendo apenas aí um resumo, que é: para elaborá-la é preciso concentrar-se na definição do tema, fazer uma pesquisa. Lembra que nós vimos lá no nível passado que pesquisar em português é investigar, bem fundamentada, conhecer o público, elaborar um bom título e um subtítulo, escrever um lead atrativo e usar elementos complementares quando possível. Não sei se eu já contei para vocês, mas eu acho que sim. Eu sou jornalista, então a minha primeira formação foi jornalismo e a segunda foi publicitário. Então, falar um pouco para vocês sobre notícia, eu fico muito feliz, porque aí estou compartilhando algo que eu aprendi durante 4 anos. Depois, eu trabalhei em jornais, em escrever notícias, também trabalhei em rádio, em televisão, em sites. Então, vai ser bem bacana, ok? Essa aula. Bom, então vamos ver a estrutura e as características da notícia? Então, a notícia é um gênero textual que pertence ao domínio jornalístico e tem como finalidade o relato de fatos, lembra que fatos em português, hechos, e acontecimentos, tendo como referencial a realidade. Ela tem como suporte os veículos de comunicação impresso, sim, lá como jornais e revistas, e as mídias digitais, como redes sociais, websites e blogs. Então, aqui é a estrutura. Então, é um texto informativo com a presença de tipologia, como a descrição e a narração. Vamos imaginar aqui um acontecimento que vamos pegar algo que já aconteceu, ok? Que marcou tanto o Brasil, tanto a Colômbia, que foi a tragédia do Chapecoense aí, próximo a Medellín. Então, descrição e narração seria aí o jornalista ir até a região onde aconteceu a tragédia, contar como que foi, porque foi por falta de combustível no avião, e aí o avião caiu em determinada região. Então ele vai relatar, ele vai descrever, narrar o que aconteceu. Então são textos curtos, dados a dinamicidade e a velocidade dos meios de comunicação na atualidade. Então, meninos, uma coisa bem importante que hoje tudo é muito rápido no celular, em sites, então você já abre o seu celular e você já lê a notícia, então tem que ser muito rápido. Então hoje, antigamente, o jornalista só escrevia para o jornal impresso. Então tudo que acontecia hoje só ia sair no jornal no outro dia. Hoje não. Hoje, no mesmo momento, assim, acontece, por exemplo, a tragédia aconteceu agora, daqui 5 minutos já está publicado aí nas plataformas digitais. Do jornal aí vai demorar um dia. Por que vai demorar um dia? Porque porque é rápido, ok? É rápido não, porque
tem que ser impresso, tem que ser mandado para a gráfica, então demora um pouco mais. Uso da função referencial ou denotativa, isso é, o predomínio do significado entendido como original, presente nos dicionários sem a possibilidade de plurissignificações e textos voltados para a informação. Ou seja, aqui a gente não vai falar de coisas que não existem, de fábulas, não. A gente tem que contar o que é verídico, o que é verdadeiro. Não podemos contar coisas mentirosas, ok? A notícia é marcada pela impessoalidade, uso da terceira pessoa. Então, quando eu falo primeira pessoa, é quando eu conto. Eu fui, eu ganhei, eu estudei. Agora, quando é terceira pessoa, aí eu já não posso me incluir, sim? Prevalecendo o efeito de sentido de objetividade no texto, opondo-se aos efeitos de subjetividade. Nós vimos que subjetividade é quando eu me posiciono no texto, assim, quando tem a minha voz. E quando eu falo que é algo objetivo, não pode ter a minha voz, não pode ter a minha opinião, porque é um texto 100% imparcial, ok? Conteúdo direcionado para fatos e acontecimentos do cotidiano, sem espaço para ficções. Já comentei com vocês, eu não posso inventar numa notícia, ok? Tenho que contar o que aconteceu de verdade. E predominância do discurso indireto. E aí já vimos, sim, lá no nível anterior, no nível 9, nós aprendemos o discurso direto e indireto. Indireto, quando eu falo que uma pessoa me contou. Então, ele me falou, o diretor me disse, ele me perguntou. Isso é o discurso indireto. Discurso direto é tudo que eu falo diretamente. Oi, tudo bem? Você está bem? Eu não gostei. Então, são discursos diretos. Ok? Organização da notícia. Então, nós temos aqui o título, que é chamada ou manchete para o conteúdo. Precisa ser objetivo e trazer uma noção de conteúdo ao leitor. Então, e o título, assim, geralmente os títulos tem que ser pequenos, porque assim, para caber no espaço, e também tem que ser muito chamativos, para que a pessoa veja o título e queira ler a notícia. O subtítulo, que é a descrição, sim, em poucos caracteres, acrescenta informações complementares ao título, porque às vezes o título ele não dá toda a informação, então o subtítulo aí vai ajudar a entender melhor a notícia. Lead. Eu sei que essa palavra aí é um pouco diferente, mas eu estudei essa palavra durante 4 anos. Lead é o parágrafo inicial, ok? Então, já no parágrafo inicial, eu já tenho que contar tudo o que aconteceu. E os outros parágrafos é o que aí eu vou desenvolver melhor a fundo a notícia. Então, o lead, ou lead em termos jornalísticos, é a introdução e apresentação do conteúdo. E o corpo do texto aí que seria o desenvolvimento, que é a parte em que o jornalista detalha as informações apresentadas ao início do texto. Ele descreve e narra com objetividade aos fatos apresentados. Nesse momento, o autor ainda pode apresentar conteúdos visuais, como gráficos ou imagens, para trazer veracidade, lembra que veracidade como verdadeiro, do texto e mostrar confiabilidade na informação apresentada. Então, aí para dar mais confiança, para dar mais credibilidade, aí tem matérias, reportagens que tem textos, imagens. Bom, e agora nós vamos ver aqui exemplo de notícia. Então nós temos aqui, primeiro nós temos o título. Passaporte da vacina será exigido para alunos da rede estadual em São Paulo, ok? Bom, essa notícia aí, vamos contextualizar. Está na época da pandemia, ok? Está um pouquinho aí, deixa eu ver, tem mais ou menos uns 2 anos, sim? E para que as crianças possam ir às escolas, elas precisam apresentar o passaporte, ou também o carnê, o cartão de vacina. E aí agora nós vamos ver o subtítulo. Conselho tutelar poderá penalizar países irresponsáveis que não imunizarem os filhos, ok? Não sei se isso aconteceu muito na Colômbia, mas no Brasil teve um impasse, uma briga, uma peleia muito grande entre as famílias que queriam vacinar ou não os seus filhos. Lembra lá, vacina, vacuna, vacinasse, vacunasse, ok? Então, nós vamos ver aqui o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo é o lead, assim, aquela palavrinha diferente aí que vocês, eu acho que a maioria nunca deve ter escutado, que é a parte que conta aí, já faz um resumo de tudo que a pessoa vai ler durante a notícia. Então, o governo de São Paulo informou sua população, neste sábado, dia 29, que todos os alunos da rede estadual deverão apresentar o comprovante da vacinação contra o Covid-19 no retorno às aulas previstas para a próxima semana. Ou seja, aqui eu já dei toda a informação, ok? E a partir do segundo, terceiro, quarto parágrafo, eu já não sei
o tamanho dessa notícia e eu vou desenvolver o que eu quero falar, ok? Então, a resolução é da Secretaria de Saúde e consta no Diário Oficial. Sim, Diário Oficial é como o jornal do governo. No documento consta que, mesmo sem a imunização, os estudantes poderão estar presentes nas aulas. Porém, haverá um prazo de 60 dias e, caso a pendência não seja resolvida, as escolas deverão acionar o Conselho Tutelar, que poderá penalizar os pais irresponsáveis. Eu não sei como se chama esse órgão, essa instituição pública que ampara crianças e adolescentes. No Brasil, nós falamos conselho tutelar. Então, às vezes, a criança passa por maus tratos, a criança é abandonada, e aí é acionado o conselho tutelar para resolver determinados problemas envolvendo a criança. Ok? Bom, acho que está bem claro. Eu acho que uma estrutura muito boa, bem rápido. Eu acho também, meninos, que a notícia ela é maior. Outras informações complementares, mas como aqui nós temos nosso espaço é bem pequeno aqui, então nós vamos ler apenas esses 2 parágrafos. Mas eu espero que tenha bem claro, sim, como eu expliquei aqui na parte anterior, título, subtítulo, lead, o corpo do texto. Então, nós temos aqui, então, o título, sim, passaporte da vacina será exigido para alunos da rede estadual em São Paulo. Depois, nós temos aqui o subtítulo, também nós temos aqui, Conselho Tutelar poderá penalizar pais e responsáveis que não imunizarem os filhos. Depois, nós temos o lead, que é o parágrafo inicial, sim, que tem que ter aí a informação principal que vai segurar o leitor na hora da leitura, que é o governo de São Paulo informou que é todo esse primeiro parágrafo e o corpo do texto, que aí é o segundo parágrafo, a resolução da Secretaria de Saúde. E como eu comentei com vocês, eu acho que tem mais informações, mas como nosso espaço é pequeno, nós só vamos conseguir aqui ler 2 parágrafos. Não está claro? Bom, então nós vamos ler uma outra notícia também, falando sobre Copa do Mundo agora. Então, Copa do Mundo 2022 inicia a venda de ingressos. Lembra que o brasileiro ele não fala mundial, ele fala Copa do Mundo, sim? E o mais engraçado é que neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo está acontecendo a Copa do Mundo, sim? Eu estou gravando aqui no dia 6 de dezembro. Ontem, dia 5, o Brasil ganhou de 4-1 da Coreia, sim? E já terminaram os jogos das oitavas de finais e aí no próximo sábado já começa as quartas de finais. Então, o título já lemos. Agora o subtítulo. Brasil está entre os países com mais pedidos. E agora nós vamos ler o lead, sim, que é o parágrafo inicial, que tem todo o resumo da notícia. O maior evento esportivo do mundo acontecerá em novembro, mas o início das vendas de ingresso começou na quarta-feira, dia 20. No primeiro dia foi registrado um pedido de 1,2 milhões de entradas, ok? Então aqui já tem uma informação, sim. E aí, por que o lead é importante? Às vezes, o jornal, ele é lido pelas pessoas de forma muito rápida, às vezes a pessoa não tem tempo. Então, o lead, ele sempre traz a informação principal, sim? E aí, se a pessoa quer continuar a ler ou não, ela vai continuar lendo, ok? Mas a informação principal está no primeiro parágrafo. De acordo com a FIFA, sim, lembra, quando eu utilizo de acordo, eu estou utilizando um discurso indireto, ok? Porque uma pessoa me falou. Entidade responsável pela organização do evento esportivo, a maior reserva foi feita pelo Catar, país sede da Copa. Óbvio, claro que vai ter muitas pessoas do Catar. Logo em seguida, a lista segue com mais 9 países. São eles: Argentina, México, Estados Unidos, Emirados Árabes, Inglaterra, Índia, Arábia Saudita, Brasil e França. E depois do Catar são os países que mais venderam ingressos, assim, pessoas que quiseram ver os países jogarem, ok? Bom, meninos, então aqui está bem claro, sim, nós temos título, subtítulo, primeiro parágrafo, que é o lead, e o segundo parágrafo, que é o corpo da notícia, o desenvolvimento, ok? Bom, então nós terminamos a nossa classe de hoje aqui. Espero que tenham gostado. Espero que a partir de hoje vocês comecem a ter uma visão mais crítica sobre a notícia. Sim, eu poderia dar muitas classes falando sobre notícia, porque eu sou jornalista, mas espero que vocês tenham aprendido, gostado.
Se não entendeu, veja o vídeo novamente ou pergunte seu professor no fórum de dúvidas ou no encontro sincrônico. Não esqueçam de fazer as atividades da plataforma. E um spoiler, vai ter atividade para escrever uma notícia na plataforma. Então, não deixem de fazer, ok? Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula.